Oi gente, tudo bom? E vamos falar de Leigh Stone. Essa mulher é maravilhosa. Essa aqui é a nova fantasia que a Faro tá publicando dela. É a Cidade Dourada, o nome. É uma trilogia, se eu não me engano. Não sei se vai ter um quarto livro. Eu acho que não. Mas o primeiro é Casa de Cinzas e Sombras. A gente vai conhecer a Fallon, que é uma garota que foi abandonada. Abandonada logo quando nasceu, com um único bilhete, que ela é uma criança amaldiçoada. É uma maldição terrível. E ela acaba sendo resgatada por uma pessoa que já não tinha muito mais propósitos na vida. Então pra ele, dane-se a maldição. E aí a gente vai descobrir que a maldição dela não afeta outras pessoas. A maldição dela é terrível pra ela própria. Então ela não pode, por exemplo, ter contato nenhum com nenhum outro ser humano, porque ela sente uma dor excruciante. E a gente vai conhecer ela já ali com 16, 17 anos de idade, já acostumada com tudo isso. Ela vive coberta, ela não se expõe e tudo mais. Às vezes acontece, mas não é o que ela busca. Não tem como falar de outro jeito. Acontece que estão comemorando, se eu não me engano, o aniversário dela, o aniversário do pai dela. E o pai dela passa muito mal. E ela descobre, ela e a amiga dela descobrem que ele tá com uma infecção e que a única maneira de salvar a vida dele tá dentro da Cidade Dourada. Esse universo é dividido entre duas áreas, basicamente. A gente tem um lado que é onde a Fallon mora, que é onde estão todos os indivíduos feéricos, sem magia. E a Cidade Dourada é também dividido, mas é dividido entre alta magia e baixa magia. Mas dentro dos portões da Cidade Dourada, só quem tem magia pode morar. E ela resolve que não, ela vai fazer o possível e o impossível, depois ela lida com as consequências, mas a vida do pai dela ela vai ter que salvar. Então ela precisa ir pra Cidade Dourada pra pegar remédio. Nada além disso, tá? E ela vai, seja o que Deus quiser. Ela chega lá, ela consegue o remédio, mas quando ela explica o que tá acontecendo com o pai dela, deixam muito claro pra ela que esses remédios vão ajudar, mas não vão salvar a vida do pai dela. Que ela precisa de um curandeiro. E esses curandeiros ela só vai encontrar na academia, que é tipo uma faculdade, tá? E é lá que ela vai conhecer o Arion, que é um curandeiro. E ele precisa, assim, pra obter seu grau e tudo mais, salvar a vida de uma pessoa. Então, quando ela conta o que tá acontecendo com o pai dela, ele não pensa duas vezes e vai com ela mesmo, tendo que sair da cidade, mesmo ele tendo que viajar e tudo mais, ele vai até lá, salva a vida do pai dela. E nesse meio tempo a gente descobre o quê? Que ele pode tocar nela sem que ela sinta dor. O que é algo muito estranho, porque durante todos os anos de vida dela, ela nunca encontrou ninguém que pudesse fazer isso. E ele vai falar pra ela com todas as letras que ela tem muita magia e não faz sentido ela morar onde ela tá morando. E que sim, no dia seguinte eles iriam voltar pra Cidade Dourada e ele ia contar pra todo mundo que ela tem essa magia e que ela deveria estar estudando. Acontece que no dia seguinte ela conversa com o pai dela e faz um teste pra saber se realmente o Arion pode tocar nela ou foi um acaso. E aí ela descobre que sim, que ele pode tocar, e o pai acaba contando quem é ela, sobre a maldição e tudo mais. E ele sai desembestado de lá. E a gente só vai descobrir o que tá acontecendo alguns dias depois, quando vários guardas reais aparecem pra levar ela pra prisão. E aí a gente vai entender que sim, ela faz parte do universo dos feéricos mágicos e ela é muito poderosa. E todo mundo dentro da Cidade Dourada morre de medo dela. E vai ser um professor que vai conseguir interceder por ela e salvar a vida dela. Porque pela rainha, ela já estava morta, afinal de contas, a mãe dela foi a responsável pela morte de muitas pessoas, incluindo o rei e a rainha. Os pais do Arion e do irmão dele, que eu não lembro o nome. E tá tudo bem. Vamos ficar sem lembrar. Que são gêmeos, né? E um tem
Então tem uma vocação e o outro outra. Então o Arion é curandeiro e o outro é soldado. E aí ela descobre que sim, a mãe dela fazia parte de uma das casas fundadoras desse universo. Ela era extremamente poderosa, mas ela tinha uma magia de sombra. Uma magia que, se você não souber controlar, toma conta de você e você acaba sucumbindo a ela, tá? Ela descobre que a mãe dela era uma pessoa muito amargurada, que ela nunca realmente amou ninguém, e deixar a Fallon foi uma escolha consciente. Talvez a única demonstração de carinho e de afeto que essa mulher já teve por alguém. Mas a maneira como ela se tornou foi o reflexo do que ela sofreu, o reflexo do que fizeram com ela. Então, assim, não justifica, mas a gente entende, né? E a Fallon quer mostrar e quer provar pra todo mundo que ela pode ser diferente da mãe dela, e ela prova isso e ela mostra isso diversas vezes. Mas o passado é algo muito doloroso. O passado é algo que não deixa ninguém esquecer do que aconteceu e tudo mais. Acontece que ela se apaixona pela única pessoa que ela não deveria, que é a única pessoa que luta contra a existência dela, que é o Arion. E essa paixão, esse amor e tudo vai fazer com que brote, com que mais um poder que era até então desconhecido por todo mundo, inclusive por esse professor que conheceu a mãe dela, que viu o que aconteceu com a mãe dela, sabia da existência. Então, a gente termina esse livro com o coração na mão, sem saber como que as coisas vão se resolver, como ela vai conseguir consertar o que ela fez, sem ela ao menos saber que ela era capaz de fazer algo do tipo. É muito maravilhoso, é pra ler numa sentada, e ó, só se entrega, porque o livro dela é aquele tipo de fantasia gostosa, despretensiosa, pra você não ter que ficar pensando, pra você simplesmente viver. É ótimo. Se joguem, vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. E eu não vejo a hora da Faro lançar a continuação. Espero que venha agora no primeiro semestre de 2026, senão seria obrigada a ler em inglês, porque eu tenho os e-books deles. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, e sem contar que esta edição está belíssima. Belíssima, belíssima, belíssima. Peraí que grudou. Ai, Fallon, coisa linda. Ah, maravilhoso, gente. Só isso. Leiam, depois vocês me contam, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau.